Alô, alô. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver o probleminha do Moisés aí para só treinar a aplicação básica de equação de Maxwell, tá? Então vamos lá. Um capacitor de placas paralelas é formado por dois discos circulares de raio A separados por uma distância D muito menor que A no vácuo. As placas estão ligadas em um gerador AC que produz uma carga no capacitor Q igual a Q0 seno de ômega t. Admita que o campo entre as placas é uniforme, desprezando a fuga das linhas de força e tome o eixo Z ao longo do eixo do capacitor. Calcule o campo B entre as placas a uma distância ρ do eixo. Tá, né? Então, vamos desenhar aqui o problema, né? Então, a gente tem placas paralelas aqui, né? Separados por uma distância D. E tá aqui o eixo do capacitor, né? Aqui tá meu eixo Z. E o que está acontecendo aqui, né? Eu estou variando a carga aqui nesse dielétrico, né? Ou seja, não vai passar, não existe corrente física que passe aqui, tá? Não existe corrente física que passe aqui, mas a variação desse campo elétrico faz como se existisse uma corrente que a gente chama de corrente de deslocamento, tá? A gente chama de corrente de deslocamento porque ela trabalha de maneira análoga à corrente elétrica convencional. Se você variar ela, né? Ou seja, se você variar o campo elétrico, você vai gerar campo magnético, da mesma forma que se você gerar uma corrente elétrica alternada, uma corrente física alternada, vai gerar campo elétrico, ou campo magnético, né, também. Então tá, então a ideia é, a priori, a gente calcular esse campo elétrico, essa corrente de deslocamento, porque o que acontece é o seguinte, né? A gente pode expressar a equação de Maxwell da seguinte forma: pode dizer que o rotacional de B, ou seja, o rotacional do meu campo magnético, ele é quem? Ele é μ0 que multiplica uma densidade de corrente, essa aqui corrente elétrica convencional, mais uma certa densidade de corrente de deslocamento, tá? A gente pode escrever isso aqui como sendo, na verdade, μ0 J mais μ0 ε0 ρt certo? Ou seja, esse cara aqui é o que a gente chama de corrente de deslocamento, tá? Ou seja, se você variar o campo elétrico, você inevitavelmente vai gerar um campo magnético, tá? Então a ideia é a gente calcular, basicamente, né, tudo que a gente precisa fazer nesse problema é calcular o campo elétrico. Certo? Então vamos lá, para calcular o campo elétrico a gente pode usar a lei de Gauss aqui, né? Então vamos lá, lei de Gauss. Claro que existem formas essa questão aqui você pode resolver uma tacada, mas a ideia, como é uma questão introdutória do assunto, é a gente revisar tudo, né? Então lei de Gauss, o que a gente pode falar? A integral dupla sobre uma superfície fechada do fluxo, né? Ou seja, GEDA. Isso aqui é a definição de fluxo, na verdade, né? Isso daqui é igual a carga interna sobre ε0, né? Como é constante, né? Então vou falar aqui que é igual a constante. Eu posso escrever isso aqui como sendo E vezes a área. A área eu vou pegar, por exemplo, a superfície desse cilindro aqui, né? Então ficaria a área desse cilindro aqui, né? Perdão. Então vai ficar π ao quadrado é igual a carga nesse capacitor, ou seja, Q0 seno de ômega t sobre ε0. Ou seja, a gente tem isso aqui, claro, se o meu E for um vetor, o meu vetor ele aponta na direção K aqui, né? A gente pode arbitrar o capacitor como a gente quiser, né? Então isso aqui na direção K. Então E é igual a Q0 seno de ômega t sobre π ao quadrado ε0. Pronto, né? A gente já calculou o campo elétrico, então agora basta calcular o campo magnético, né? Então basta calcular o campo magnético, né? Mas qual o problema? Aqui nessa equação
Eu vou até reescrever essa equação aqui, tá? Aqui nessa equação, note que a gente está com operadores de derivada, né? Rotacional e tal. Então seria interessante, para a gente calcular o campo direto, né, ter operadores integrais, né? Porque a gente já calcula direto, já acha ali o campo magnético, né? Então a forma da gente fugir disso é utilizando o teorema de Stokes, tá? Então, mais um paralelo aqui, tá? Teorema de Stokes. A gente usa o teorema de Stokes e o teorema da divergência, né? Ou melhor, o teorema da divergência e o teorema do rotacional, né? Que seria o teorema de Stokes, para sair dos operadores de derivada, né? Então, aqui a gente vai usar o teorema de Stokes, que é o seguinte. Se eu pegar o meu rotacional, né? o rotacional de B, e integrar ele sobre uma superfície fechada beta, por exemplo, isso daqui vai ser igual à integral de contorno de BDL, tá? Em que essa superfície seria o bordo, ou em que esse contorno seria o bordo da superfície beta. Beleza? Então a gente vai fazer exatamente isso aqui. Então eu vou pegar aqui e vou integrar. Isso aqui a gente integra numa área, tá? Esqueci de colocar a área aqui, né? dA. Então eu vou pegar isso aqui e vou integrar numa certa área, né? Numa certa superfície. Pegar tudo, né? Integrar numa certa superfície. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que esse cara aqui vale zero, né? Então, esse cara aqui vai ficar a integral de B dl, a integral de B dl, isso daqui vai ser igual a μ0, ε0, isso aqui vai ficar integral na área, né, da derivada temporal do campo, né? Então vai ficar como? Vai ficar Q0 sobre π ao quadrado ε0. A derivada do seno vai ser o cosseno de ômega t e vezes a derivada do argumento, né? Então sai um ômega aqui. E a gente está integrando isso aqui dA na superfície beta, né? Então a gente tem que, obviamente, ir aqui no contorno de beta, né? Então, obviamente, a gente tem que determinar essa superfície beta. Eu vou pegar a superfície beta como sendo esse grande cilindro pelo qual vai ter o campo magnético, né? Porque o que acontece? Imagine que aqui vai ter uma corrente, né? Então, da mesma forma que uma corrente elétrica convencional, isso aqui vai gerar campos circulantes assim, certo? E a gente quer calcular um campo a uma distância ρ, do meu eixo, né? Então aqui seria uma distância ρ, por exemplo, né? Então, quem que seria essa área, né? Isso aqui tudo é constante, né? Tudo isso daqui sai da integral. A propósito, esse cara corta com esse cara. Então, a integral aqui, né? Dessa área aqui, né, vai ser quem? Vai ser simplesmente ρ, π, π ρ ao quadrado, né? Essa área, né? E quem que vai ser o contorno dela, né? Note que o campo vai ser constante também, né? Ou constante não, né? Uniforme. Ou seja, o contorno vai ser 2π ρ. Então a gente pode escrever isso daqui como B vezes 2π ρ é igual a μ0 Q0 ômega sobre π ao quadrado cosseno de ômega t vezes π ρ ao quadrado. Então,
π corta com π, esse quadrado corta com esse ρ, e eu tenho que finalmente B é igual a μ0 Q0 ômega cosseno de ômega t sobre π ao quadrado. É 2π, né? Esse 2 aqui sai, cai também. Mas note que isso aqui é um módulo, né? Ou seja, a gente quer o vetor, né? O vetor ele vai apontar na direção tangente a essa linha, né? A gente pode chamar essa direção aqui de θ. Né? Então, versor θ. Eu posso também falar que θ é perpendicular, né? Faltou o ρ aqui também, né? Certo, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.